Olá a todas, todos e todes. Eu sou Liara Oliveira, diretora de Inovação e Políticas do Audiovisual da SPCine. Estamos hoje num processo de encerramento do nosso programa Formação SPCine Convida, programa que começou nesse ano de 21, em meio à pandemia. Nós estamos muito felizes de receber convidados especialíssimos para o encerramento do nosso programa esse ano. Lembrando que o ano que vem continuaremos, então aguardem que em breve vocês terão notícias, né, sobre a continuação do nosso programa. Nossa temporada 2022 também vai vir recheada de muitos profissionais, muitas falas interessantes, muitas trocas. Lembrando que o Formação SPCine Convida é um programa que foi criado em parceria com os eventos e projetos que são patrocinados pela SPCine. Então, é uma honra receber na nossa edição de encerramento, Renata Almeida, diretora da Mostra Internacional de São Paulo, e os nossos convidados super especiais. Agradeço a participação deles, Walter Salles e Daniela Thomas. Tenho certeza que vamos aproveitar muito a conversa de hoje. Então, passo a palavra para a Renata. Olá, Renata. Olá, Liara, muito obrigada por tudo. Parabéns à SPCine pelo trabalho super bacana que vocês fazem nesse programa de formação. Bom, e eu vou contar um pouco aqui. A Liara, ela propôs, a SPCine propôs, perguntou o que eles gostariam de ter nesse dia, algo que fosse muito significativo da 45ª mostra, né? E eu pensei, eu não sei, acho que um dos maiores elogios que a gente pode fazer a um filme é falar que ele é um clássico, porque o clássico ele é atemporal, né? Ele retrata uma época, mas também ele, quando a gente revê o filme, a gente tem outra leitura, tem outras metáforas, às vezes coisas que nem os autores pensaram na época. Quando a gente vê, a gente começa a criar novas ligações. E eu acho que o Terra Estrangeira ele já nasceu um clássico, mas eu acho que hoje, com 25 anos, a gente pode dizer que é um clássico do nosso cinema, né? Que ele nos representa, faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa cultura quando ele foi lançado, que foi em 95, e faz parte hoje, com novos significados, né? Então, é um pouquinho sobre tudo isso, né? Sobre você ver com um olhar um pouco mais distante uma realidade e o que aquela realidade de 95 também conversa com hoje, né? Então, eu estou muito feliz, né? Muito honrada aqui dos meus queridos diretores, Walter Salles e Daniela Thomas, terem aceitado esse convite, né? E muito, muito feliz e agradeço muito a presença de vocês dois. E para começar aqui, já que a gente está conversando com o Centro de Formação, eu queria perguntar para vocês como começou, né? Porque eu acho que isso, para quem quer se envolver com cinema, é muito interessante entender que como nascem os filmes. Então, qual foi o embrião do Terra Estrangeira, né? Como começou esse projeto? Privilégio tá numa conversa com a Renata. A Mostra de São Paulo é a nossa casa de cinema, eu sempre digo isso. E para a gente falar da origem do Terra, eu acho que é necessário entender o contexto político, né, que a gente vivia naquele momento. O país saía de uma longa noite de 25 anos de ditadura militar e, ato contínuo, no primeiro governo por voto direto do Fernando Collor, houve um caos econômico, mas também uma crise identitária absolutamente paralisante, e aquilo nos impactou
profundamente pela dimensão social do problema, social e política. Pela primeira vez, 900 mil pessoas saíram do Brasil, ou seja, o país deixa de ser um país de imigração e passa a ser um país de emigração. Então, tem um ponto de inflexão na história do país. E aí que surge o desejo de retratar aquilo. Algo que tinha um grau de urgência que a gente não conseguia deixar de falar daquilo, né? E tudo começou com uma imagem. O Wim Wenders diz que, às vezes, uma imagem basta para você arquitetar todo um filme. E a imagem fundadora, nesse sentido, foi uma fotografia que eu vi de um navio emborcado numa praia, na verdade, em Cabo Verde. E o navio já enferrujado, um cargueiro enferrujado. E eu fiquei com aquela imagem, né, decantando aquela imagem, e eu comecei a associá-la com um casal que estaria também naquela imagem ali, quer dizer, claramente uma imagem de exílio, na verdade, que congregava formas diferentes de exílio. O exílio econômico, político, amoroso, talvez, existencial, né? E a partir daí surge um desejo de construir uma história que fale de jovens que estavam saindo. Eu esqueci de dizer que dessas 900 mil pessoas que partiram do Brasil no início dos anos 90, muitos eram jovens. E a gente foi lendo histórias, e Portugal era um dos portos que recebiam brasileiros. Que, aliás, está acontecendo novamente, né, de certa forma. Né? Sim, com uma imigração muito diferente hoje, né? Mas muito mais rica, né? Isso, naquela época era gente que partia de qualquer forma, e aí foram surgindo o Paco e a Alex, esses personagens principais do filme. Eu arquitetei um argumento inicial, e naquele momento a gente colaborava em muitas outras coisas, documentários e outros projetos, e nasceu daí um desejo enorme de fazer um trabalho coletivo. Eu entendo que o cinema é uma forma, não é à toa que foi fundado por dois irmãos, já nasceu efetivamente. E dos Lumière para cá, eu continuo achando que assim, o maior presente que o cinema nos dá é a possibilidade de você incorporar tudo aquilo que cada elemento de uma equipe pode trazer para tornar um filme. Eu costumo dizer que um filme não tem só colaboradores, tem coautores, né? Então, tanto na roteirização, né, com Daniela, Marcos Bernstein depois, quanto cada um dos membros da equipe técnica, que para mim, para a gente, eu acho, não são exatamente... co-criadores completamente. São co-criadores do início ao fim. Aliás, por falar em fim, o último ato do filme não seria o mesmo sem uma contribuição, uma né? contribuição da Nanda Torres, que foi fundamental e que trouxe para dentro do filme o vapor barato, toda aquilo. E para mim chegou, a gente trabalhava muito, a gente estava fazendo um especial acho que era 50 anos do Caetano, né? Isso. Aí o Valtinho falou assim, eu preciso te contar uma história. Aí ele me chamou, me contou uma história do Paco e da Alex. E eu fiquei louca. Ele falou assim, vou fazer esse filme, você quer fazer a direção de arte? Eu falei, não quero não. Né? Imagina, né? Aí ele viajou, me lembro que ele viajou, foi algum trabalho, ele viajou, e ele mandou um roteiro para mim, primeiro roteiro, assim. Aí o roteiro, eu falei, mas espera aí, esse roteiro é muito menos interessante do que aquela história que você me contou. Aí eu tive uma sensação, assim, uma loucura, um gesto de loucura, ousadia. Eu falei, eu vou tentar escrever aquilo que ele me contou, sabe, em forma de roteiro. Pelo menos algumas páginas, e vou arriscar. Aí eu me lembro que eu escrevi
assim, umas 30 páginas, louca, assim, surtada. Aí mandei para ele e falei, seja o que Deus quiser, né? Aí ele me liga e fala, joga meu roteiro fora, vamos começar de novo. Ah, que lindo. Aí eu falei, puta, que parceiro incrível, né? Isso que é interessante desse processo de trabalho, que é assim, existem egos, né? As pessoas têm muito ego, muito problema, vaidades, não sei o que lá. O Valtinho consegue trabalhar com vários criativos, criadores, e empoderar, sabe, as pessoas. Então, as pessoas se sentem muito... Por exemplo, o Marcos Bernstein, ele era um assistente, ele era um estagiário da Videofilmes. E aí ele foi contribuindo cada vez mais na hora de... Ele digitava o Terra Estrangeira. Ele digitava, porque ele sabia mexer no Word, a gente não sabia nada. E aí ele foi crescendo, e aí o Valtinho falou, escreve com a gente, vamos lá. Então assim, era uma mesa nós três, sabe? Depois chegou a Nanda nos diálogos dela, e aí ela foi entrando e foi... Então, é muito legal, é uma relação que foi muito assim, generosa, mas não generoso por generoso, generoso porque entende a questão do cinema de apaixonados, né? Quando você tem um grupo de pessoas apaixonadas e empoderadas, para poder contribuir para esse objeto ficar o melhor possível, isso não tem preço, é muito legal. E isso está na semente da nossa relação, que é esse convite. Quando eu contribuo, ele fala, vamos começar, então vamos daí. Né? Então, puxa, é uma grande parceria, assim, né? Não só nossa, né? De todas as pessoas envolvidas. E isso está no filme, né? De alguma maneira você sente, né? E é curioso, né? Você falou, né? A origem dessa imagem que virou uma imagem icônica, né? A imagem do navio com o casal, né? Uma imagem que eu acho que todo mundo guarda. Aí a gente vai ouvir as perguntas também, eles vão falar disso. E também o que me chamou a atenção na sessão que a gente fez na mostra é quantos jovens tinham na sessão, jovens que nunca tinham visto o filme e que se identificaram muito com o filme, né? É um filme que conversa muito com a juventude, né? E isso é curioso, né? Porque conversou com uma juventude de 25 anos atrás e conversa com a juventude de hoje, né? Por que vocês acham que isso pode acontecer? Um pouco por esse frescor, por essa quase aventura que foi fazer o Terra Estrangeira? Eu acho que tem muito a ver com o momento político que a gente tinha vivido e com o fato de que o cinema brasileiro tinha emudecido durante 3 anos. Então, voltar a fazer cinema tinha muito a ver com a possibilidade de falar uma língua novamente depois que ela tivesse sido proibida durante tanto tempo. Sabe, foi um impulso pleno de um desejo coletivo, sabe? E um filme, aliás, feito de pessoas que descobriam o cinema. 80% da equipe pequenininha que a gente montou no Brasil, acho que nós éramos 20 pessoas, talvez, mais de 80% das pessoas frente e atrás das câmeras estavam fazendo ali o seu primeiro filme. E o Walter Carvalho, fotógrafo maravilhoso, costuma dizer que para ele também foi um primeiro filme, embora tenha sido provavelmente um 15º. E eu associo isso um pouco à liberdade com que o filme foi feito. Nós achávamos que tudo era possível. Ele seria hoje um equivalente a um BO, mas ele foi filmado em 3 continentes. Né? Tem um pedaço filmado em São Paulo em 10 dias, muito rapidamente, e depois Portugal e finalmente... Na verdade, o navio estava em Cabo Verde, então a gente foi atrás do navio que tinha, exatamente, que tinha, na verdade, imantado o filme como um todo. Esse grau de liberdade no fazer cinema é uma coisa difícil de atingir. Muitas vezes você é obrigado a seguir padrões muito... quase que semi-industriais, com horas, datas. Nós não tínhamos isso. Nós
nós fizemos um filme com um grau de liberdade absoluta, e eu acho que isso se refletiu também na mudança do roteiro ao longo da filmagem, porque a gente se autorizava, sabe, a gente, quando achava alguma coisa que parecia melhor do que a gente tinha no papel, a gente jogava fora aquilo que a gente, às vezes, coisas que tinham levado 6 meses de trabalho, a gente jogava aquilo fora e incorporava aquilo que vinha no dia da filmagem. E isso só é possível quando você parte com esse espírito, sabe? Mas eu queria falar uma coisa sobre ser jovem, que eu fiquei impressionada ontem, porque eu tive muito essa sensação na primeira sessão de São Paulo. Eu fiquei muito impressionada. Os amigos dos meus filhos, que têm essa idade, tanto assim, a meia idade, né? 24, 25 anos, que o Paco tem 21 e a Alex tem 28, né? Então, né, na década dos 20 anos, né? E ontem, assistindo aqui no Festival do Rio, eu percebi uma coisa, que quando o Paco, a mãe morre, e ele tenta entender o que está acontecendo, né? O confisco, ele percebe que ele não tem dinheiro para pagar o enterro da mãe, né? Ele fala, todo mundo louco nesse país, vocês estão loucos, vocês estão todos loucos, o país inteiro enlouqueceu. Então, e quando ele fala isso, aos prantos, e a mãe está morta, e ele perdeu o contato com a raiz dele, né? Com o que prende ele àquele lugar. Então, eu tentei me imaginar, ontem me projetei muito, e me pensei assim, eu sou essa órfã, sabe? E eu pensei assim, todos aqui ao meu lado são esses órfãos. Eu imagino que os jovens dessa idade estão se sentindo ainda mais órfãos que eu, porque a gente ainda tinha perspectiva de tantas coisas por fazer. Agora, assim, os meus filhos, os amigos deles, estão realmente desesperados com relação a que futuro espera eles, que país espera eles, o que né? Quer dizer, assim, a falta de uma sensação de fim, de luz no fim do túnel, é muito evidente no Terra e muito evidente na psique do jovem brasileiro hoje. Então, por isso que eu acho que ressoa muito, e ontem me dei conta assim, o quanto ressoa a sensação de orfandade no sentido de pertencimento. Eu não sei de onde eu sou, para onde eu vou, eu estou perdido no momento. Esse país não me reflete, não me inclui. É um país de loucos, né? Então, eu ouvi essa frase e eu falei, agora eu entendi como é que foi a conexão, a profunda conexão que fez com os jovens que eu vi assistirem tanto lá em São Paulo quanto aqui no Rio. E eu estava falando com o Valtinho, eu acho que o Terra, ele, além da gente amar ele por essas razões pessoais, assim, de cinéfilos apaixonados que conseguiram fazer um filme exatamente como a gente desejava ali naquele momento, mas também eu acho que ele é um portal para essa discussão sobre pertencimento, sobre que país, como se constrói um país, como é que um país reflete o seu desejo e a responsabilidade que cada pessoa tem com isso. Enfim, eu acho que ele tem uma contemporaneidade de tema muito forte, a gente tem que, sei lá, batalhar para ele ser visto nas universidades e como uma forma especialmente nesse ano de 22, como uma forma de colocar essas questões de orfandade, sabe? E cidadania, sabe? Orfandade e cidadania. Vamos trabalhar. Eu fiquei muito impactada ontem e os jovens ficam realmente muito emocionados. Muito emocionados. E sabe que eu acho que o filme também tem coisas muito atuais. Por exemplo, os angolanos, né? Um dos personagens principais é um angolano, né? É o colonizado que vai para a terra do colonizador, retratados de uma maneira muito bacana, aquela comunidade de angolanos em Portugal. Eles são retratados de uma maneira até muito mais generosa do que os próprios portugueses, né? Ali naquela situação, isso me chamou muito a atenção. Como ele é contemporâneo nessa questão, né? Nessa questão que a gente
que é uma das grandes questões da atualidade, a questão do racismo, né? A questão e também a questão da mulher, eu acho muito forte no filme, muito atual, porque vocês trocaram um pouco os personagens, né? Ela tem 28 anos, ele tem 22, né? Ela toma a iniciativa, ela que assacana uma determinada hora, né? Ela que ali, né? Então tem uma troca de papéis. Eu acho que, claro, que tem tudo isso, né? O político e tudo, mas me chamou, quando eu revi o filme, me chamou muito atual essas duas abordagens no filme. Então, que a juventude de hoje, ela vê, e ela também, por esse lado, se sente representada nessas questões que são tão urgentes, né? E que para elas sempre foi urgente, era urgente para a gente, só que a gente não reparava o quão importante elas eram naquela época, né? Mas elas estão ali no filme, né? Então, acho que eu falei demais, eu vou agora chamar a primeira pergunta, tá bom? Marina vai colocar para a gente a primeira pergunta. Oi, Daniela. Oi, Walter. Aqui é Diego Rodrigues. Eu sou do Cineclube Penarol. A gente está aqui em Camaragibe, Pernambuco, e participou da formação do SP Cine para cineclubistas. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, a pedido do pessoal da equipe do SP Cine. Como foi produzir o Terra Estrangeira naquela época, em termos de produção de elenco, em termos de formação de equipe técnica? Como foi distribuir o filme também assim? E qual era a sensação que vocês tinham ao exibir esse filme no Brasil, né? Obrigado. Não foi especialmente complexo, né? Foi pelo contrário, né? Novamente, olha, tudo partiu de um momento, na verdade, de reconstrução, né? Porque nesses 3 anos em que o cinema brasileiro tinha emudecido, no início dos anos 90, 91, 92, 93, nós filmamos em 94, o que tinha acontecido é que muitas pessoas tinham ido trabalhar em televisão para poder sobreviver. E nós tínhamos um pequeno filme que ia ser rodado em preto e branco, em Super 16, e nos pareceu mais simples formar uma equipe com pessoas que estavam começando, que tinham desejo de cinema. Para a gente, o desejo de cinema foi, eu acho, meio a porta de entrada para montar a equipe. A gente foi incorporando pessoas que queriam muito voltar a fazer cinema ou descobrir o cinema, né? Não, assistente de direção, tudo era a primeira vez. O assistente foi o próprio Marcos, que era roteirista, e como não tinha assistente de direção, ele acabou ficando como assistente de direção em São Paulo. Então, toda a estrutura, toda a arquitetura do filme, que foi montada pelo nosso produtor, que é o Flávio Tambellini, tomou conta disso, deixar o filme ser um baixo orçamento, um filme pequenininho, e manter esse vetor de desenvolvimento até o final. Então, quando a gente foi para Portugal, nós também tentamos reproduzir esse mesmo modelo, porque quanto menos gente tem trabalhando na feitura do filme, mais responsabilidade cada uma dessas pessoas tem, né? mais agilidade, evidentemente, você tem, mas mais contribuição, na verdade, mas você começa a incorporar sensibilidades muito diferentes. O filme ganha uma qualidade polifônica que eu acho que é fundamental para o cinema. O filme começa a pulsar, né? Então, a primeira parte da resposta acho que tem a ver com a maneira com que o filme foi arquitetada. A outra tem a ver com a forma com que ele foi abraçado, né? Então, ele não existiria se não fosse o mestre, o José Carlos Avelar, que dirigia o filme, e o Zé Carlos era um crítico super importante que vinha do Jornal do Brasil, que tinha participado da formação de
tanto cinéfilos, mas também de cineastas e de pessoas que foram profundamente impactadas pelo olhar dele no cinema. E ele, Daniela falou de generosidade, ele era absolutamente generoso e ele abraçou esse projeto desde o início e nos ajudou, através da Rio Filme, a torná-lo possível. E esse filme não tinha uma imagem filmada no Rio de Janeiro. Então ele foi apoiado pela Rio Filmes e distribuído pela Rio Filmes. E nós mantivemos essa mesma lógica do pequenininho, do projeto que não deseja ser maior do que, na verdade, a gente pretendia desde o início, inclusive na distribuição. O filme foi distribuído com apenas 6 cópias. Só que essas 6 cópias ficaram 7 ou 8 meses em cartaz. No sistema Estação, no sistema do Banco Nacional, aí, que é hoje em dia o Espaço Itaú, né? Ficou lá, ficou meses e meses e meses e meses e meses. Então, o filme se pagou assim, foi na verdade, uma questão que eu sempre tento manter nos projetos, e nem sempre consigo, que é de ter uma coerência entre a ideia e a feitura daquele projeto. E o Terra viveu dessa coerência já desde o momento inicial. E é isso que vocês indicam para quem quer começar a filmar equipes pequenas, algo que não tenha tanto peso, e apaixonadas aí. Esse é o segredo do Terra Estrangeira. Não é uma fórmula, mas deu super certo. Deu muito certo. Começa. O Walter Carvalho, quando reviu o filme, me escreveu: precisamos voltar a fazer um filme dessa forma, desse tamanho. E eu entendo isso, porque essas... burocratiza, né? As estruturas pesadas acabam chegando na imagem, sabe? Tudo que acontece atrás da câmera acaba se refletindo naquilo que está na imagem, né? E essa flexibilidade que a gente tinha, esse grau de liberdade que a gente tinha, isso acabou impactando muito da própria linguagem do filme. A gente conseguia trabalhar muito rapidamente, fazer várias cenas, várias sequências por dia. Então, essa pulsação do filme, a gente filmou em 4 semanas, um filme em 3 continentes. Então, e realmente o que nos movia era o fato de que estávamos todos apaixonados pelo fazer cinema, né? A casa do Paco e Alex, né, que a Ana falou, é também o cinema, né? É o lugar que pode abrigar o Paco e a Alex. Então foi realmente essa, eu acho, essa força centrífuga do filme. E aí vai demorar, mas tem uma coisa louca pensando nisso, porque assim, do jeito que o financiamento está, né, as políticas de financiamento estão no momento, né, paralisadas, né, e por outro lado o streaming vindo tão forte com esses esquemas industriais de cinema, vai ser difícil, né, pelo menos no futuro próximo, poder fazer um filme desse jeito, porque significa um outro tipo de cinema, né, que precisa de financiamento, né, para poder existir, financiamento público, e né, o cinema de autor ele não existe dentro do sistema comercial de financiamento, né? Não é um investimento, você não investe num filme para 100 mil pessoas, né? Não é possível, assim. Então, mas a gente está realmente num momento difícil, eu não consigo imaginar, precisa de um Zé Carlos Avelar. Precisamos. Precisamos de alguns Zé Carlos Avelar. Alguns. Vocês falaram aí que o filme foi feito em 3 continentes, né? As locações do filme parecem quase um personagem, né? Elas são muito importantes, né? O minhocão tinha que ser o minhocão, né? Como aconteceu um pouco isso? Elas influenciaram também no roteiro, as locações, ou já estava tudo prontinho? Não, por exemplo,
tudo se transformou durante o Terra, tudo, o tempo todo. Mas uma das coisas mais importantes, e não é, eu vou pular, mas não é exatamente a paisagem, é justamente os imigrantes africanos, da África colonial portuguesa, que estão em Lisboa, que a gente, ao procurar locações para o Hotel dos Viajantes, a gente esbarrou mais de uma vez com muitos africanos, né, de Angola, de Guiné-Bissau, de Moçambique, de Cabo Verde, que moravam nesses prédios na beira do rio, que nessa época eram, na verdade, um lugar pobre, era um lugar assim mais humilde, né? Era um lugar que não era considerado, hoje em dia é chiquérrimo, mas naquela época era uma área meio abandonada, assim. Então, a gente procurando locações, a gente descobriu essas pensões dos pretos, né? E o Valtinho e eu falamos, cara, a gente tem que reescrever o Terra. E aí a gente voltou no avião, num furor de reescritura, porque então esse personagem, toda essa turma que surgiu de uma viagem de pesquisa de locação. E assim por diante. Por exemplo, Cabo Espichel, por exemplo, a gente estava desistindo de fazer uma viagem, a gente ia para Montserrat, que era um lugar longe, não era Montserrat, era... Enfim, Monsaraz, um lugar longe, assim, que era inviável. A produtora falou, vocês não têm dinheiro para ir numa viagem de 3 horas, entendeu? Tem que ser uma coisa que a gente vai e volta. Aí a gente estava desistindo, a assistente de direção falou, tem um lugar que eu acho que vocês vão gostar. Aí a gente chegamos nesse lugar que eu acho um dos lugares mais incríveis do planeta, que é onde ela fala que é o ponto mais ocidental da Europa, né, que é aquela ponta que aponta para o Brasil, né? E o Minhocão, enfim, o Minhocão já é uma coisa assim que eu assim que eu li o roteiro, eu quis trazer o Valtinho para nossa praia paulistana, né? O Minhocão. Os dois cariocas parar no Minhocão. Exatamente. Porque eu acho realmente, assim, existem certas paisagens urbanas que elas transcendem, né? Elas passam para algo icônico, como você gosta de falar, né? Assim, Minhocão é uma intervenção louca numa cidade e não sem dor, né? Quer dizer, as pessoas que moram ali naquele entorno têm essa excrescência ali, mas tem uma força eu acho que tem dos cinemas que a gente ama, né? Dos Wim Wenders, né? Que tem esse amor, essa paixão pela paisagem, né? Os filmes que o Valtinho o Flight, né? Esses filmes, o Antonioni, né? Todo esse namoro, Kubrick, da minha parte, né? Esse namoro profundo do cinema com o horizonte, a paisagem, né? Então, acho que, com certeza, a gente, cinéfilos que somos, fomos atrás desses, né? A partir do navio lá que o Valtinho viu, de outras coisas que tivessem essa potência, né? De ser mais do que uma locação, né? Um símbolo, uma metáfora, algo que ressoe, né? Que ecoe. Né? Pegando carona aqui na Daniela, uma das coisas que imediatamente me chamou a atenção no Minhocão foi o fato de que, visto de um ângulo específico, aquele parecia um corpo humano e a artéria, na verdade, era o viaduto que atravessa a cidade. E daí a ligação com o fato de que, quando o personagem da mãe do Paco morre, primeiro você vê um plano do Minhocão completamente vazio, ele para de pulsar, você está entendendo? Então, o Minhocão acaba vira linguagem, né? Vira linguagem cinematográfica de uma forma muito assim, percutante, assim, essa possibilidade ficou muito clara imediatamente, né? A outra é muito ligada a uma frase do Robert Frank, que nos fez, do fotógrafo, né, norte-americano Robert Frank, suíço-americano, perdão, Robert Frank, que diz que o preto e branco para ele é a cor da esperança e da desesperança. Hope and despair, em inglês, né? Foi uma das razões que nos fez optar pelo preto e branco, porque essa história falava disso, né? De desesperança, mas também da busca de uma casa utópica, né? De um lugar utópico onde você pode se sentir abraçado, justamente.
e aquele prédio que a gente escolheu tinha ali o roupa ali. Isso é sorte de cineasta, né? Não, mas era uma evidência, né? Então essa foi uma clara opção que a gente abraçou ali. Foi essa correlação entre geografia física e geografia humana, eu acho que é muito constitutiva do cinema e muito importante dela ser pensada previamente até a busca de locação. Você tem que saber mais um pouquinho para que lado você quer, que né? você quer caminhar, para poder, tua sensibilidade tem que estar um pouquinho à flor da pele para você achar esses lugares, né? E em relação, Daniela falou uma coisa, eu acho que fundamental, que é essa questão do contracampo do colonialismo, né, português, que naquela época era bastante subrepresentada no cinema português. Eu não acho que seja mais o caso hoje, por exemplo, mas a gente via filmes dos anos 80 ou 90 portugueses, você não tinha aquela presença constante de personagens vindos de Cabo Verde, Moçambique, Angola, etc. E nas nossas deambulações assim pela cidade, a gente não somente encontrou esses personagens, mas se tornou amigos deles, assim, em muitos casos, né? E alguns deles estão no filme, né? Alguns deles estão no filme. Aquela pensão que ele entra, aquelas pessoas estão na pensão. Ali é a pensão e são eles que estão ali. Então a gente incorporou esse corredor. Era uma pensão interessante porque ela não tinha um hall, assim, não tinha um lobby, vamos dizer. Era um corredor com vários quartos. Então o corredor, na verdade, era um lugar de reunião. E ali tinha barbeiro, tinha gente fazendo criança dormir, tinha criança brincando, era um lugar maravilhoso, cheio de vida. E aí a gente incorporou, e aquelas pessoas são as pessoas que moram ali. O José Laplane, que faz o Loli, o personagem, né, que interage bastante ali com o Paco, ele escreveu boa parte dos diálogos, então ele nos ajudou nisso também, ele se torna coautor, né? E é um amigo próximo nosso até hoje. E cineasta, né? Cineasta, ator, cineasta. Então, naquela época, eu acho que ele só era diretor e fez a primeira atuação. Foi a primeira atuação. Mas as locações foram determinantes para mudar a textura do filme, né, para torná-lo o que ele acabou sendo. Muito bacana. Vamos ouvir a próxima pergunta, então. Marina, por favor. Olá, sou Sabrina Fidalgo, cineasta, e eu queria saber do Walter e da Daniela como é que foi esse processo com Terra Estrangeira em relação à filmagem em 2 países, no caso Brasil e Portugal, e a gente está falando de uma época que não era muito comum, né, ter coprodução internacional com um filme brasileiro. A gente está falando da retomada do cinema brasileiro, né, início dos anos 90. Eu queria saber como é que foi esse processo, como foi essa filmagem em Portugal, se vocês levaram uma equipe inteira do Brasil para lá, ou se vocês trabalharam com uma equipe de Portugal, ou com ambas as equipes. Eu queria saber um pouquinho mais sobre isso. E também queria saber um pouquinho mais do desenvolvimento desse roteiro, como se deu na época, como é que foi que surgiu essa ideia, como é que vocês escreveram, né? Enfim, eu queria dizer também que eu amo o Terra Estrangeira, é um dos meus filmes favoritos, e eu fiquei muito impactada na época. Eu vi no cinema, na época que foi lançado, eu era adolescente, eu tinha 12 anos de idade, e esse foi um dos filmes que me impulsionou, assim, no desejo de me tornar uma realizadora. Que delícia, hein? O Terra, a gente foi com a equipe mais mínima possível. Fomos nós 2, a figurinista, Walter. E o Walter Carvalho e o Dudu. Dudu
Miranda era o assistente. E depois e foi também a maquiadora, depois de uns dias, a gente não se deu muito bem, a Ananda tinha uma peculiaridade, a gente trouxe também a maquiadora. Então, éramos 5 ou 6 pessoas, e toda a outra equipe técnica, toda inteira, foi portuguesa, e foi também mínima. Assim, enfim, né, o som, 2 pessoas, equipe de maquinária, 2 pessoas, e coisa assim. Nós éramos, tem uma foto que eu adoro mostrar, nós éramos, assim, no máximo 20 pessoas circulando em Portugal. E Valtinho estava me lembrando agora que, por exemplo, não tinha catering. A gente chegava, não tinha alimentação, assim. A gente chegava no lugar que a gente ia filmar, aí a produção fazia algum acordo com algum restaurante, e aí eles davam 2 opções de prato. Eu me lembro que eu comi cação grelhado, acho que umas 50 vezes. E tinha aquele maravilhoso daquele queijo, né? Aquele queijo que eles servem no começo, aquilo, nossa, nem gosto de... Não posso ter a coisa mais maravilhosa que eu comi em Portugal. Mas era assim, era realmente muito simples a produção, realmente é um outro tempo, sabe? Era muito simples, muito compacta, muito ágil, carros pessoais, todo mundo tinha seu carro, e a pessoa tinha o carro e levava 3 pessoas junto, sabe? Não era assim aquelas milhões de vans, era um esquema muito, muito ágil mesmo. Então, a gente não levou, a gente teve uma equipe aqui de maquinária, de iluminação, de tudo isso aqui, e outra inteiramente nova, até de direção de arte. Eu fazia direção de arte, mas trabalhei com o Cássio aqui, e lá trabalhei com uma equipe deles lá, né? Da própria produtora. Me apresentou uma assistente, e lá a gente continuou o trabalho. O Terra é uma coprodução com Portugal? Ele tem um coprodutor português? Sim, ele tem o apoio do Antônio da Cunha Teles, que é produtor, mas também diretor, né? E da Animatógrafo, que é a produtora dele. E ele foi extremamente generoso com a gente. Ele entendeu que era um filme pequeno e ofereceu um apoio também nessa mesma lógica, né? E como a gente está num curso de formação, né, compartilhando ideias, eu queria dizer que o cinema português ainda guarda essa inteligência de produção, que eu acho que a gente tem algo a aprender deles, né? Então, por exemplo, é o assistente de câmara que conduz o carro de câmara, entende? Então, o sujeito movimenta aquele carro, vai se filmar numa rua X, a rua tem um pedido para que a rua seja fechada para o carro de câmara e sai tudo ali. Mesma coisa para o eletricista, o primeiro assistente que dirige o carro da elétrica. Então, o resultado disso é uma equipe muito compacta e onde todo mundo se conhece rapidamente, né? Mesmo vindo gente do Brasil ou de Portugal, no segundo dia nós estávamos todos convivendo na terra do cinema. Né? E essa sensibilidade para um cinema mais autoral e pensada de uma maneira que facilite uma filmagem fluida, rápida, ela é muito constitutiva do cinema português hoje. Eu acho que é um cinema muito vital, com realizadores super interessantes, em grande parte por causa disso, por causa de uma inteligência de produção que, às vezes, a gente tem a impressão que perdeu no Brasil. É verdade. Marina, vamos escutar a próxima pergunta? Olá, eu sou Michel Carvalho, sou roteirista, sou antropólogo de formação também, sou parceiro da SPCine, sou professor, e eu agradeço muito ao convite, agradeço muito ao Walter e a Daniela por Terra Estrangeira, que é um filme que me marcou muito quando eu assisti há anos atrás no Canal Brasil, e é um filme muito importante para a gente pensar o cinema brasileiro ao longo dessas décadas, né? Um filme que está completando 25 anos,
É um filme que é um dos expoentes, né, da retomada do nosso cinema. E nesse sentido, pensando o filme 25 anos depois, nesse momento estranho que estamos vivendo no audiovisual brasileiro, eu gostaria de perguntar à Daniela e ao Walter sobre a importância dos financiamentos públicos e não estrangeiros no cinema. Como eles viam isso há 25 anos atrás e como eles veem isso atualmente, né? Nesse momento em que o nosso cinema brasileiro clama por uma retomada, nesse momento em que o cinema brasileiro clama por investimentos que não sejam estrangeiros, mas por investimentos que sejam efetivamente nacionais, por editais de financiamentos públicos, para que a gente possa fazer o nosso cinema como a gente sabe, com a liberdade que a gente precisa e que a gente quer. Muito obrigado e até já. É um pouco o que vocês estavam falando, né? Que o Valtinho estava falando também dessas equipes enormes, né? Das plataformas. Mas isso, assim, que a questão novamente, eu falei rapidamente antes, mas é que cinema de autor, cinema autoral, cinema crítico, cinema que reflete e questiona o seu tempo, o seu lugar, ele não é um cinema que vai ser financiado por um dinheiro comercial, porque ele não é esse o objetivo desse tipo de cinema, né? E existe o cinema é a casa da reflexão, né? Da análise crítica do seu tempo, uma forma de você viver ele de uma outra maneira, não só internalizada, né? Então, assim, se você não tem um sistema de financiamento público, você não vai fazer cinema que pensa. É muito simples, é uma matemática muito simples. Então, você não vai trabalhar nesse lugar. E a gente está vivendo isso, a gente está vivendo exatamente agora o que a gente viveu de uma outra forma, mas na véspera do Terra, e o Terra só veio a existir pela presença do Zé Carlos, e o financiamento que a Rio Filme deu para nos dar essa força para a gente realizar o filme. Então, é preciso urgente votar bem para que a gente retome o financiamento público, né? Votar bem, convencer pessoas a votar bem, para a gente retomar o financiamento público ao cinema brasileiro. Eu acho a pergunta importantíssima, e eu sempre defendo a ideia de que não existe um cinema polifônico, propositivo, que reflita a realidade tão ampla, né, quanto possível, sem financiamento público. Nesse sentido, eu acho que a gente vinha muito bem no Brasil. Antes do golpe contra Dilma e antes de cairmos nesse pesadelo que a gente está vivendo hoje. Vivimos, por exemplo, né, o surgimento de ciclos fortíssimos, o ciclo de Pernambuco, do qual sou fã, ciclo de Minas também, com cineastas nessas duas pontas de extraordinária criatividade. Tínhamos os projetos de desenvolvimento de roteiros dentro das produtoras, assim, foram momentos de criatividade incrível. Acho que a gente estava pronto para dar um novo salto na história da nossa cinematografia, quando isso foi cortado, como foi cortado, a Daniela falou, no início na vendetta que o Collor fez contra o setor cultural, né? Vendetta essa que se repete agora. Então, essa ideia de, na verdade, pensar a sobrevivência do cinema, eu acho que ela tem, de uma certa forma, ela tem que passar pela sabedoria que existe, por exemplo, na França, onde, independentemente do governo, seja ele de um lado ou do outro, existe um Centro Nacional de Cinematografia que financia primeiros filmes, segundos filmes, que financia, que ajuda a exibição, que ajuda a distribuição. E como é que esse Centro Nacional de Cinematografia se financia? Através das verbas que vêm dos impostos da televisão,
do streaming. O Brasil é hoje um dos poucos países no mundo que não regulamentou o streaming. Isso inexiste, gente. Você tem que ter regras de funcionamento dentro do mercado. O que houve no Brasil é uma espécie de uberização, né, do audiovisual, com o streaming operando sem responder a nenhuma forma de obrigação. Novamente, na França e agora em quase toda a Europa, o streaming se vê, contribui para o fortalecimento do cinema nacional e contribui também para a manutenção da memória audiovisual, no caso da França, ou de Portugal, etc., etc. Então, não há por que a Cinemateca Brasileira, por exemplo, não ser financiada em parte pelos streamers que operam no Brasil, né? Eu acho que aí a gente entra numa questão de geopolítica, e é por isso que eu gosto tanto dessa pergunta, porque eu acho que ela é o ponto inicial de uma discussão muito ampla que, na verdade, transcende puramente o cinema. Tem que falar de memória também, tem que falar de um monte de outras coisas, e tem ótimos exemplos, como eu estou... só falei do CNC, mas tem outros exemplos em Portugal, na Espanha e tal, que a gente poderia mirar se as coisas forem para onde a gente espera no ano que vem. Vamos falar um pouquinho de utopia, né? Que de distopia já basta. E também, né, eu acho que vou dar um palpite aqui, o que eu acho é que o cinema de todos os países, ele é crítico também, né? Não é que o cinema espanhol não fale dos problemas da Espanha, do italiano não fale dos problemas da Itália. O cinema é reflexão, como vocês falaram, né? Não é propaganda, que eu acho que é um pouco a confusão que anda fazendo. Propaganda propaganda, tem o seu órgão lá de propaganda do próprio governo. O cinema nunca pode ser a propaganda, né? Ele é arte, né? E eu acho que a próxima pergunta também tem muito a ver com isso que vocês acabaram de falar. Marina, você toca aí, por favor? Olá, Daniela. Olá, Walter. Como vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Márcio Rodrigo, eu sou professor do curso de Cinema e Audiovisual e Publicidade da SPM aqui de São Paulo. E a pergunta que eu tenho para fazer a vocês é o seguinte: Terra Estrangeira, né, é um filme muito marcado por metáforas e citações indiretas sobre a atual situação que o cinema brasileiro vivia no começo dos anos 90, quando o Collor assumiu a presidência do país e, além de confiscar a poupança, acabou extinguindo, por exemplo, uma empresa que apoiava o cinema, da importância que tinha a Embrafilme. Se fosse para vocês escreverem o roteiro de Terra Estrangeira hoje, né, neste contexto que nós estamos vivendo com o governo atual, como seria esse roteiro? Como vocês acham que seriam os principais elementos? Quais seriam os principais elementos que estariam no argumento de uma versão de Terra Estrangeira para ser filmada no final deste ano de 2021? É isso, muito obrigado, abraço. Pensando numa coisa terrível, que é a Regina Duarte matando a mãe do Paco. A Regina Duarte na televisão e a mãe do Paco morrendo. Uma tragicomédia, desculpa, gente. Né? O que me veio na cabeça, assim, né? Valtinho, como é que você fala? A história se repete como farsa? Como é que você falou? A história se repete como tragédia ou como farsa, né? Isso não há dúvida. O que eu tenho notado é uma capacidade assim, muito interessante de intervenção quase que imediata
né, de criadores incríveis. Por exemplo, eu penso no Adnet. É gênio. O que o Adnet faz e nos propõe, para mim, altíssimo nível de criação. É alguém que consegue, na verdade, nos fazer pensar sobre alguma coisa e rir de algo que é trágico. E em 2, 3 minutos ele consegue responder e nos colocar de frente com alguma coisa que no primeiro momento nos faz rir, depois nos faz entender a dimensão da tragédia, do pesadelo no qual a gente se encontra, né? Isso... Mas sabe uma coisa? Que país para personagens extraordinariamente horríveis, né? Como, por exemplo, o Fernando Collor de Mello, a Zélia Cardoso. Que loucura! Como é que a gente... Que responsabilidade, que país louco que elege essas pessoas, né? Empodera elas para fazer coisas inomináveis como eles fizeram, e agora novamente, né? Estamos aqui, por exemplo, a gente está lidando com secretários de cultura armados, fazendo proselitismo de usar a arma para atacar uns aos outros, como se isso tivesse alguma coisa a ver com cultura, algo a ver. A gente está sob o domínio de uma claque de psicopatas. Então, quer dizer, o filme seria até mais difícil, eu não sei dizer, mas é quase mais difícil pensar em Terra Estrangeira realizada agora com esse governo do que já foi, e já foi bastante louco. Eu me lembro quando o Valtinho, a gente estava com essa questão de como é que ela morria, e o Valtinho sugeriu a Zélia, esse discurso terrível da Zélia, né? O impacto dele sobre ela. E na hora eu fiquei muito angustiada, pensando que loucura a gente botar, né, assim, focar num gesto de uma pessoa, né? Mas é esse o impacto, né? Uma pessoa e as suas ideias, num lugar de poder, podem destruir, como a gente viu, podem destruir vidas, né? A demora nas vacinas. Então, quer dizer, a decisão de um ser pode impactar na vida das pessoas, né? Então, a gente está vivendo um desgoverno muito, muito profundo, e acho que o Terra sofreria tendo que lidar com essa gente, com esse momento que a gente está vivendo, né? É difícil fazer um filme agora sobre esse tema, né? Assim, sei lá, não saberia dizer. Márcio, teríamos que partir do humano, né? Claro, com tudo dos personagens que, de alguma forma, sofressem, né? O impacto daquilo que está acontecendo hoje. Eu acho que todo mundo que participa, né, dessa conversa aqui sente isso de uma forma muito, muito direta, muito frontal. É difícil trabalhar com a frontalidade no cinema. Então, como encontrar, na verdade, as histórias profundamente humanas que poderiam representar, não, ser um reflexo potente e que desse conta disso. Eu acho que esse, pelo menos, teria que ser o ponto de partida dessa busca. Mas interessante a pergunta. Nunca pensei nisso assim, né? Porque como o Terra conversa muito com esse tempo, é muito legal ele ter pensado nisso. Como a gente teria que, né? como roteiristas, né? Como a gente lidaria com esse desgoverno, né? Dentro do contexto dessa história. Muito legal. Eu vou pensar. Talvez tivesse que colocar uma questão da destruição do meio ambiente de alguma maneira, que isso no Collor não era tão forte, não, como estarrecedor o que está acontecendo, né? Na verdade, o que está acontecendo são formas diferentes de asfixia, né, Renata? É asfixia no sentido mais terrível, né, das pessoas que morreram por falta de vacina ou na Amazônia por falta de oxigênio, né? Asfixia da floresta, asfixia dos povos indígenas, asfixia do trabalhador com a perda dos direitos trabalhistas, asfixia
da cultura asfixia e por aí vai, sabe? Então, a gente teria que encontrar os personagens que dessem forma a essa questão principal. Esse governo fez isso, né? Ele asfixiou o Brasil, né? E como dar conta disso numa arquitetura, numa dramaturgia, né? Como transferir isso? É uma questão ampla, porque a capacidade de destruição é tão grande, né, desse governo, que você não sabe por onde começar. Eu acho que esse é um pouquinho a nossa... Eu acho que a nossa dificuldade de propor um retrato suficientemente amplo, né, que incorpore é justamente pela capacidade infinita de destruição que esses caras parecem ter, sabe? E, enfim. Na pergunta, ele falou... Pensemos nas utopias. Vamos pensar. Ele falou das metáforas, né? Quando você viu essa imagem do Brasil, do navio encalhado, né? Você pensou que representava o quê? O Brasil, a democracia, o velho continente, a Europa, Portugal. O que esse navio encalhado representava ali quando vocês fizeram o filme? O que ele representa hoje, né? Olha, o navio, não por acaso, estava exatamente no ponto, no meio do Brasil, da travessia de Brasil de Portugal, que é Cabo Verde. Né? Para mim, era uma imagem que incorporava todas as formas possíveis de exílio, né? Que é uma questão central do filme, eu acho. E o fato de estar emborcado ali também, né, passava um pouco da paralisia que a gente está vivendo no Brasil naquele momento. E a partir do momento em que associa a figura humana àquilo, né, que você consegue fazer uma mistura entre a geografia física, ou seja, aquela imagem, a geografia humana, né, que é o drama dos personagens, aí outras formas de exílio começaram a fazer parte dessa imagem, né, que é o exílio existencial, amoroso, o exílio político, o exílio econômico. Então, a gente, na verdade, nessa imagem fundadora, a gente encontrou uma possibilidade de falar um pouco de tudo isso. E a Nanda ainda assenta isso com a música, né? De uma forma associativa, porque ela não propôs aquilo, mas ela começou a pensar no vapor barato como um corpo muito próximo da estrutura narrativa do filme. E ao ouvir aquilo, que veio a ideia de, na verdade, de jogar as 3 ou 4... Eu devo dizer para você, confesso para vocês que o final do Terra era muito verborrágico. É verdade. E não era a última cena, não era nem de perto o que ela ficou, graças a essa participação autoral da Nanda, ouvindo aquela música à beira do set, que acabou entrando no filme. Não, e deu uma força para a própria Nanda, para a própria cena dela, né, dentro do carro, né? Ela cantando, tão maravilhoso, né? Ontem maravilhoso. Foi muito impactante. A Nanda ficou muito emocionada, foi muito impactante assistir ontem com ela, né? Uma coisa engraçada é que a gente tentava filmar muito rapidamente, né? Então, enquanto eu ficava preparando a filmagem, na verdade, daquela cena final do filme, o carro, etc., etc., a Daniela estava preparando o cenário que é o da fronteira, exatamente. E no meio disso é que a Nanda estava ouvindo o Vapor Barato e veio a ideia e quando a Daniela chega, eu falei assim, olha, joguei três páginas no lixo. Não, detalhe, assim, pelo amor de Deus, virou um musical. Eu vou ali, quando eu volto... Já virou umas coisas.
Aí eu ouvi ela cantando, aí pronto, acabou. Virou um musical. Vamos... Então tem uma coisa, o cinema tem que ser poroso, sabe? Eu acho que é uma forma de, na realização, essa porosidade, tem que ser um corpo vivo que incorpora aquilo que a realidade te traz, né? que o momento te traz, e você tem que estar sensível para abraçar aquilo. Né? E se for melhorar aquilo que foi trabalhado durante 9, 10 meses, que seja. Né? Você tem que saber jogar fora. É como na montagem, às vezes você tem que jogar alguma coisa que você ama, né? Que você gosta, mas que, na verdade, aquela intenção já foi trazida de uma forma não verbal pelo ator, eventualmente, numa cena anterior, você joga aquilo fora. Então, saber aquilo que deve fazer parte do filme é tão importante quanto saber aquilo que não deve fazer parte do filme, eu acho. Mas eu só queria comentar que no navio, essas coisas da força da imagem para o cinema, né? Eu acredito muito nisso. A imagem do cinema ela tem uma potência, né? Incrível. E aí, quando você vê essa foto, esse navio é um navio muito grande, né? Que está ainda num estado, assim, apesar de estar bastante enferrujado, ele está bastante vivo, assim, está lá todas as janelas, a proa, tá? E ele está parado. Ele está parado, dali e um navio ele é um objeto de movimento, né? Então, quer dizer, ele perdeu completamente seu sentido de ser naquela situação ali. E eu acho que ele tem uma força, acho que é óbvio, assim, imediatamente ao ver aquele objeto, você sente a impossibilidade de se movimentar, né? Você foi impedido, né, de continuar sua viagem. Então, é mais ainda do que o exílio, né? É uma sensação de deslocamento, de perda, sabe, do seu sentido de existência, assim, né? Então, eu acho que tem uma força que não tem como escapar, né? Quando você vê aquela imagem, você fica muito impactado com a força daquela negação, né? Um navio que se move não podendo sair preso naquele areal, né? Pegando carona aí no que a Daniela está falando, eu acho que é fundamental que cada imagem de um filme contenha o filme como um todo. Né? Eu acho que era o Leibniz, que filósofo, mas também físico, que dizia que numa equação de física, cada elemento devia estar grávido do elemento anterior e engravidar o elemento seguinte, né? Uma estrutura quase que musical. E eu acho que o cinema também tem que ter isso, sabe? Cada cena, né, tem que ser a representação do filme todo. Como um todo, e de uma certa forma ecoar na cena seguinte e ainda ter o eco da cena anterior. Então tudo tá um pouco preparado para chegar no navio também ali, sabe? Cada imagem do filme, de uma certa forma, faz parte dessa mesma construção. Eu acho que a maioria dos filmes que a gente gosta, como a gente ama cinema, né? Aliás, eu entro no cinema para gostar sempre de um filme. Sabe? São aqueles filmes onde você sente que cada imagem contém um filme, sabe? Isso aconteceu recentemente quando eu vi o filme que representa o Brasil no Oscar, feito pelo Ali Muritiba, que eu achei belíssimo. E é um filme onde cada imagem contém também o filme como um todo. Para antes, só lembrando que depois do filme, depois do Terra, o Vapor Barato também, né? Ele foi gravado pelo Rapa, né? O filme também deu uma outra vida para o Vapor Barato, né? Foi gravado pelo Rapa. O Zé Cabaleiro também fez uma versão, um complemento, né? Lenine, acho que fez uma versão também. Também. Né? Então é como. Engraçado porque eu não posso, amanhã vou ver isso sendo cantado pela Gal num trabalho que eu estou fazendo. Então eu estou até tremendo de pensar. Olha que maravilhoso. E viva o Ali Salomão, viva, né? Viva. E o Macalé. Sim.
sim, viva. Sem eles e sem a Viva Gal. os gigantes brasileiros da música e da cultura. Maravilha. Agora vamos ouvir a última pergunta. A pergunta que eu vou fazer é, afinal de contas, o que faz de um lugar uma terra estrangeira? O que faz que esse lugar aqui onde eu esteja, esse lugar no Brasil, não seja uma terra estrangeira, né? O que faz com que nós sejamos uma nação? O que faz de um país uma nação? Uma linha imaginária em um mapa, é um conjunto de pessoas que falam o mesmo idioma, são características sociais, são características culturais em comum, ou existe algo mais? O que faz com que um lugar seja uma terra. Que pergunta maravilhosa. É linda, né? Linda demais. Linda. A figura, a maneira como ele fala, a pergunta, é um filme, né? É quase um filminho, um curta. Muito lindo. Eu acho a frase da Nanda no final, da Alex, né? No final do Terra Estrangeira, ela fala, não dorme, não dorme, eu estou te levando para casa. Eu fico emocionada, que coisa. Porque a casa é uma construção, né? Assim, é uma construção, não no sentido de física, né? Mas uma construção psíquica, né? O que é a casa, né? O que é a sua nação? Ao que você pertence, né? E quando esse pacto de nação é quebrado, eu não sei exatamente o que é nação, não tenho como saber se é cultura, se é, enfim, eu acho que é todo um conjunto, né? Um conjunto de coisas pré-estabelecidas que você considera como a sua nacionalidade, né? Mas quando esse pacto é quebrado pelas circunstâncias políticas daquela época e agora também, você se sente órfão. Você perde a sua casa, você perde seus pais, você perde seus vínculos e você fica como aquele navio, sem sentido. Você perde grande parte do sentido da sua identidade. Então, assim, é muito grave. A terra estrangeira é um lugar grave, sabe? É um sentido de perda, né? É um lugar assim, eu estou fora de mim mesmo, eu estou fora do meu sentido de existência. Então, o Terra tem... por isso é um filme talvez melancólico, porque ele mostra o quão é importante pertencer, né? E a sensação de pertencer, e como é aviltante quando isso é quebrado, como as pessoas ficam perdidas, sofridas, quando elas não sabem aonde pertencem, porque ela vai levar ele para casa, mas onde é a casa da Alex? Onde é a casa do Paco? Né? Não existe no momento, assim, é algo que eles vão ter que criar. Então, eles vão ter que buscar esse lugar ao qual eles pertencem, né? Não está dado, não existe no momento. Né? Eu acho que a Daniela respondeu lindamente. Eu só queria, talvez, adicionar uma questão, que é essa sensação de alinhamento e de não pertencimento. Ele não vem só de situações políticas recentes, mas sim da própria formação do país, né? Da recusa, por exemplo, em se ter uma universidade, educação, a recusa pela educação, né, que marcou a colonização portuguesa. Acho que a primeira universidade no Brasil do final do século XIX, enquanto que no resto da América Latina você tem, se eu não me engano, universidades que são de 1537 ou 1538. Então, essa questão de pertencimento, ela depende muito da institucionalização da coisa pública, sabe, daquilo que é de todos, e isso sempre me parece que foi maltratado no Brasil. E eu acho que não é à toa que
as pessoas encontram uma sensação de pertencimento, por exemplo, nos clubes de futebol. Em nenhum outro lugar do mundo você diz que você é da nação corintiana. Você não é da nação do Liverpool na Inglaterra, entende? Você é da nação corintiana, da nação rubro-negra, entende? A sensação de pertencimento ela é possível nesses nichos, mas ela não é alguma coisa que a maioria da população reconhece no país como um todo, porque os serviços básicos não lhe são de educação, de saúde, de absolutamente tudo, não lhes são ofertados como deveria ser, né? Então, é difícil... pertencer brasileiro. Agora a gente ainda foi roubado dos nossos símbolos, né? Da nossa bandeira, da camisa, da seleção, das cores da bandeira. Quer dizer, a gente está... Como é que é? O aviltamento, né? É completo, né? Não sobrou Agora, muita coisa. eu queria lembrar só um fato que quando a gente começou a pensar em terra estrangeira, a saída não parecia possível também, naquele momento inicial. Assim, a gente não tinha realmente certeza de como seria possível ultrapassar aquele túnel, como sair desse breu. E foi possível, eu acho, por uma ação cívica, como também foi possível, por exemplo, na luta pelas diretas, né? A nossa geração foi muito marcada por isso, né? Pelo movimento das diretas já, falei do Corinthians, a democracia corintiana, que encampada, né, ali pelo Sócrates, Casagrande, e tantos outros que nos mostraram que a saída era ali, era através da manifestação e da luta pelos direitos, né? Eu acho que passa por isso, né? Lutar pelos direitos cívicos. A gente está vivendo pouco a pouco uma espécie de implosão das instituições, e a gente tem que lutar na verdade, para estancar essa situação nas próximas eleições, né? Em todos os níveis, municipal, estadual e, evidentemente, federal. Votar né? bem. Votar bem e ultrapassar isso como a gente acabou ultrapassando na época de terra estrangeira. A gente sabe que a situação é completamente diferente, porém, foi possível. Então, até você falando, eu lembrei do texto da Fernanda Torres, que ela escreveu na Folha, um texto lindíssimo, né? E ela, de alguma maneira, né, ela termina o texto de uma maneira otimista, né? Ela, apesar dos pesares, né, de que vocês conseguem ter também essa visão otimista, como tiveram no lançamento do Terra, que foi em 95, Collor já tinha saído, né, do governo, a gente já tinha uma esperança. Conseguimos ter a utopia ainda? Conseguimos sim. Eu consigo, porque assim, retomar a democracia, retomar a ideia de democracia, a ideia das instituições, da ciência, ideias muito, muito simples, fortes, que funcionam muito bem, né? E retomar isso vai nos dar um refresco assim, importante, sabe? É lógico que é tanta destruição que vai ser um enorme esforço conjunto para poder recuperar a devastação. Mas, sem dúvida, eu insisto nessa frase, votando bem, a gente não é tão misterioso, não é que, sabe, não precisa de um milagre, não tem mistério. Votando bem, retomando a democracia, para depois, então, poder discutir os meandros das políticas e tudo mais, mas voltar à democracia,
é muito importante, porque isso aqui é um arremedo de democracia, isso que a gente está vivendo, fingindo que é democracia. Em maio de 68, tinha um slogan pintado nos muros lá de Paris pelos estudantes que dizia o seguinte: sejamos otimistas e guardemos o pessimismo para tempos melhores. É isso aí, ótimo, ótimo jeito de terminar. Linda, 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 muito obrigada. Eu tinha uma pergunta, vocês vão relançar o Terra? A gente vai poder ver no cinema novamente? A gente estava conversando sobre isso um pouquinho antes de começar, mas acho que o mais importante de tudo é a gente disponibilizar o Terra nas universidades, nas escolas secundárias, porque a gente percebeu essa sinergia com esses jovens com a juventude, que estão muito sofridos, muito perturbados, e eu acho muito importante os professores poderem usar o Terra como fonte de debate sobre essa questão de cidadania, pertencimento e tudo mais, né? E então, assim, mais do que lançar, porque a situação de cinema no momento está tão complexa, né? Distribuição, acesso às salas, tudo isso, mais do que lançar, o que a gente quer mesmo é fazer chegar no jovem esse filme, com muita força, assim, a gente vai batalhar para isso acontecer. Lindo. Então, muito, muito obrigada. Foi lindo, maravilhoso escutar vocês. E vida longa ao Terra. E vida longa às políticas públicas maravilhosas como essa do SPCine. E falo isso emocionada. O Linha de Passe teve SPCine, a gente acredita muito em tudo isso que vocês estão fazendo, promovendo, muita força para essas lutas diárias de vocês aí. Muito obrigada por convidar a gente para esse lugar aqui. Muito obrigada. E que prazer de ouvir essas perguntas e que nos ajudaram a repensar o filme e pensar um pouco essa coisa tão complexa que é o país. Foi um privilégio. Obrigado. E grandíssima Renata de Almeida. Obrigada. Obrigada. Extraordinária. Viva a SPCine, viva a Mostra e viva a Renata. Obrigada, queridas. Obrigado a todo mundo. Viva o Terra, viva vocês. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau.